Fala pessoal, tudo bem? Então vamos dar o próximo passo, né? Nas últimas aulas, né, vocês aprenderam sobre Linux, né? Então viram os principais comandos, alguns comandos específicos aí que já dê para trabalhar, fazer um troubleshoot dentro de um servidor Linux. Mas só que no decorrer do caminho, né, como agora a gente vai começar a ver Docker, né? Então automaticamente você vai passar por alguns comandos Linux e aí no meio do caminho eu vou explicando para vocês também, tá? Que aí vocês não ficam por fora, não fica por fora do que está acontecendo. E aí sobre o Docker, né, então como a gente já está trabalhando, né, no sistema operacional Linux, né, Ubuntu, já tem um videozinho que eu já fiz há muito tempo aqui no YouTube e eu vou reagir ele aqui para mostrar para vocês, né, como que é feita a instalação de forma fácil, né? E o desafio de vocês é preparar o computador de vocês, né? Preparar o computador para ter o Docker instalado. E o Docker ele tem compatibilidade para Windows, para Linux, para Mac. Então, o desafio de vocês, o exercício, é deixar o Docker pronto para seguir com o próximo exercício. Mas só que esse vídeo, especificamente, eu vou reagir ele para mostrar a instalação do sistema operacional Ubuntu, tá bom? Então vamos ver juntos aqui. Então vem aqui, no próprio canal aqui da AltaOps, playlist. Aí aqui eu vou criar também uma playlist somente de Docker, né? Para você se seguir no passo a passo e ir estudando também e tirando as dúvidas, mandando nos comentários, no canal do WhatsApp que eu disponibilizei. E aí assim vocês vão evoluindo e passando feedback para mim, tá? Então vamos lá reagir ao vídeo. Rapidinho. Deixa eu ver o tele aqui. Aqui é o site antigo, o site já mudou, tá pessoal? Aí aqui é o blog no Medium, mas só que tem um blog no próprio site também. Aí basicamente é fazer a instalação do Docker com apenas um comando. Ali eu mostro, né, que esse comando ele serve para você instalar em todas as distribuições Linux, tá? Então é bem tranquilo de fazer. Aí o Vagrant eu também vou abordar daqui para frente, né, que é onde você consegue criar máquinas virtuais. Aí esse comando, o LSB release-a, é onde que eu vejo qual que é a versão da minha distribuição. E aí eu tenho que verificar se tem um comando curl na minha máquina, né? Que é o que está ali. E qualquer coisa é só seguir o tutorial, tá? E rodar esse comando que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo. E aí você rodando somente ele já faz a instalação para você, já instala as dependências e já deixa a sua máquina pronta para você já estar criando os seus containers, tá? Você pode ver que ali ele faz a instalação. E o legal, se você não tiver o curl, ele também tenta fazer a instalação para você, então isso é legal. E aí depois de pronto, né, ele dá esse resultado. E aí no momento que foi criado esse vídeo, você pode ver que a versão do Docker ele é a 2.7. E aí você vê qual é a versão do Docker que está na sua máquina. Nesse caso aí do vídeo é a 2.7, mas provavelmente quando vocês fizerem a instalação é uma versão mais recente. E aí nos comentários você coloca qual é a versão do Docker na máquina de vocês, tá bom? Aí aqui estou vendendo peixe um pouquinho, né, do blog da AltaOps, tem bastante tutoriais que vocês podem estar utilizando aí para o seu dia a dia, tá? Eu vou fechar ele aqui, eu vou passar rapidinho, né, pelo site do Docker, só para vocês terem uma ideia, para quem nunca viu, né, que o Docker, ele é a principal função dele é você encapsular suas aplicações, né? Você criar container, né? Então você consegue, em vez de você ter uma máquina virtual grande e fazer a instalação da aplicação lá, você consegue pegar pedaços da máquina virtual, isolar ela, colocar dentro de uma caixinha, dentro do container e colocar a sua aplicação só para ter aquela determinada função. Então o Docker é basicamente isso, é onde você vai criar os seus containers, né? Então para quem nunca mexeu, para quem nunca viu, você vai ver esse sinal da baleia, tá vendo? E o legal do Docker é que a documentação dele é bem completa, tá vendo? Então aqui ele tem os guias, né, que você pode
melhorar o seu desenvolvimento, como você pode iniciar conceitos básicos, né? Vou até clicar aqui para mostrar aqui para vocês, né? Então, como iniciar com Docker, o que é o Docker, né? Então, é importante lerem, mas só que a gente vai fazer uma revisão utilizando a IA e a gente compara com a documentação. Aí aqui o guia prático, né? Onde que vocês podem estar fazendo a instalação, né? Então, para quem trabalha com Mac, tem esse link aqui. Para quem trabalha com Windows, tem esse link. Para quem trabalha com Linux, esse link. Mas só que quem já está trabalhando com link, eu já vou mandar... Desculpa. Já vou enviar já o comando completo, que somente com o comando você já tem ele instalado na sua máquina. E você já consegue criar os seus containers, né? Deixa eu ver se tem mais ou menos o desenho da arquitetura do Docker para mostrar para vocês, tá vendo? Aqui, ó, pode ver que você tem o client, né? O client é onde que você executa os comandos, né? Que aí ele manda para o seu Docker host, né? Que seria o orquestrador ali. Então você manda um comando, o daemon vai lá, processa essa execução e faz a criação dos containers, né? E aonde que ele baixa essas informações? É desse cara aqui, ó, do Docker Hub. Docker Hub. Que é onde que você pode estar utilizando imagens prontas, né? Então, em vez de você construir a sua, que nós vamos construir algumas aqui no nosso dia a dia, você pode pegar imagens que já existem na internet, né? Então, como a imagem do conhecido que é o WordPress, que aí você vai lá, você faz o pull dessa imagem, você baixa ela para o seu computador e executa ela. Um cara que é bem conhecido, o Zabbix, eu acredito que tenha também. Aqui do Zabbix, nesse caso aqui é o Zabbix Proxy, né? Mas eu vou mostrar aqui do Zabbix Server também. Tá vendo? E como você executa ele, mas a gente vai passar por tudo isso também, tá? Até do queridinho da galera, que é o banco de dados Postgres. Então, você olhando esse desenho, quando você faz o pull, né, quando você baixa a imagem da internet, simplesmente você invoca, né, esse comando, né, via daemon, e o que ele faz? Ele busca a imagem no Docker Hub e a imagem volta para o seu host, né, que é onde você consegue fazer a execução do seu container via Docker Run, né. Para quem não conhece, né, deve estar olhando e falar, nossa, que loucura, que absurdo, né. Mas só que com o auxílio da IA, a gente vai passar por todo esse processo, vou fazendo devagarzinho, e vocês vão ver que é bem tranquilo já que vocês já têm uma base de Linux, tá? Vamos ver se aqui tem um conceito que ele mostra um desenho que é a imagem dentro de um host. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, eu procuro depois o link. Uma introdução aqui. E tem uma imagem que eu acho perfeita para ilustrar para vocês, né? Deixa eu colocar aqui, né? VM versus container. Se tem alguma imagem. Eu acho que é essa aqui. Essa aqui, do próprio Docker, tá vendo? Deixa eu ver já direto. Até para ilustrar para vocês aqui. Ó, pode ver que aqui ele está dando um exemplo, né? Então tem um servidor físico, né? Que aqui ou ele pode estar rodando o sistema operacional, né? Então o sistema operacional Windows, Linux, Mac, né? Ou você pode no servidor físico instalar um virtualizador. Aqui ele está usando um hypervisor, né? O virtualizador, pensa que acho que o mais didático para vocês é o VirtualBox, né? Que é onde é um serviço que ele é responsável para criar máquinas virtuais. Mas só que a gente não vai falar sobre isso agora, né? Mas só que no cenário de vocês é esse aqui. Você tem o seu computador, que é o server físico.
o sistema operacional, então Windows, Mac ou Windows. E aí vocês vão fazer a instalação do Docker Engine, que é o cara que vai orquestrar, né? E a partir dele você consegue criar os seus pedaços, né, de aplicações, os seus containers para executar. E por que ele é legal? A partir do momento que você fez a instalação dele, quando você não quer, você só limpa ele e você não suja seu sistema operacional, né? Acho que deve estar pequeno. E aí vocês não sujam o seu sistema operacional, tá vendo? Então assim, você remove essa camada aqui e aí você não suja seu sistema operacional. E antigamente, você tinha que fazer a instalação tudo no seu sistema operacional e aí ficava aquela bagunça de dependência. Agora não, você consegue isolar o seu problema, terminou, vai lá e apaga. Então essa imagem, ela é perfeita para vocês terem uma ideia de como funciona o Docker e qual problema ele resolve, né? Então você pegar a sua aplicação e você só configurar somente a responsabilidade que ela tem. Então ele não foi feito para ter N operações, ele só foi feito para ser uma, né? Então assim, é como se fosse um processo mesmo. Então eu só quero que ele executa esse serviço específico. Aí você vai lá e cria um container para aquilo. E aí vocês no futuro, né, vocês vão ouvir muito falar em microserviço, desaculpar a aplicação, e o Docker ele é um dos pioneiros aí, né, que aqui vai ser o processo mais manual, mas só que lá para frente vocês vão ver que entra na linha do Kubernetes, né, do ECS, que é onde que é um cenário mais produtivo para estar trabalhando com container, tá? Aí, resumindo, é isso, né? Agora, a lição de casa de vocês, fazer a instalação do Docker no computador de vocês. Mandem nos comentários aí qual que é a versão do Docker que vocês estão utilizando, para na próxima aula a gente já fazer alguns testes aí com container, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!